Pessoal, hoje eu tenho uma entrevistada, uma convidada, é assim, muitos anos já que ela se dedica ao estilismo de unhas. Uma vida, né? Dá pra falar uma vida, né? Uns 22 anos. Uns 22 anos. E assim, uma das coisas que eu gostei muito nas minhas pesquisas é que desde que eu cheguei, eu te encontro. Eu te encontro nos canais de distribuição. Então você tá na revista, você tá no Instagram, você tá no YouTube. E essa presença digital é muito interessante. Foi o que me chamou a atenção. E eu fui pesquisar e entendi a tua autoridade. E isso é muito, muito interessante, por isso que a gente está aqui. Então, pessoal, eu tô com a Ana Vasco, ela vai contar tudo sobre o estilismo em unhas, sobre o estilismo de unhas. É um prazer, obrigado por ter aceitado o convite. Obrigada eu pelo convite também. Parabéns pela tua carreira. É visível ali uma pessoa que é apaixonada pelo que faz. Apaixonada pelo que faz. Isso é verdade. E apaixonada por multiplicar o conhecimento. E isso, cara, não tem preço. Ensinar, transformar a vida das pessoas, né? É o que mais realmente, digamos, sinto gratificante. Porque olhando para trás consigo ver mesmo tantas pessoas que eu consegui de facto mudar a vida, mudar as vidas para melhor, porque é uma profissão, é uma carreira, são muitas possibilidades. Aliás, eu sou ucraniana, não sei se sabias. Sei sim. E emigrei para aqui há 22 anos atrás. Com 20 anitos que eu vim para aqui, comecei essa dedicação às unhas em 2003 e foi mesmo, portanto, como disseste que agora detetas-me em todos os canais digitais, ok? Na altura não havia era nada assim, digital. não existia um digital? Não existia mesmo, então era completamente diferente. E sentia, na verdade, que era praticamente única naquela altura, okay? Ou uma das poucas pessoas que estavam a introduzir algo de género. Eu lembro-me até quando vim para o cabeleireiro onde estava a trabalhar, antes de começar o meu negócio, a propor, portanto, se eles gostariam de ter um serviço de unhas, riam-se todos. Porque... Riam-se todos. Não, o quê? Unha? Não, tu vais ser mas excelente cabeleireira, diziam assim. E eu, não, mas eu quero unhas, eu quero fazer unhas, ok? No entanto, não chegámos a acordo nenhum. Não deu certo? Não aceitaram. Uma das sócias, portanto, do cabeleireiro não aceitou. Cabelo é cabelo. Não, eles tinham também estética. Sim, mas unha não... Não quiseram as unhas. Nem de experimentar. Ok? Na altura. Exatamente. Esse é o tipo de informação que a gente só consegue colher de quem passou. Porque porque hoje em dia eu jamais vou imaginar que um salão não... O contrário, pedem. Vem, eu preciso! Exatamente. Ou seja, hoje em dia é uma profissão de muito fácil colocação. Se tu tiras uma formação... praticas, sim, evidentemente, tudo, mas consegues executar, trabalhar, rentabilizar, ganhar... encontrar algum lugar de facto onde podes... Na altura não. E pior ainda que eu na altura, estando cá, as leis também eram diferentes e como estava cá há pouco tempo ainda não tinha residência, só tinha visto de trabalho. O que é que isso significava? Significava que eu não posso... de todo, ou seja, não podia abrir o meu negócio. Só trabalhar para terceiro. Para as terceiras, exatamente. Então, ainda antes de ontem, ou algo assim, portanto, eu falava com uma minha cliente e lembrei-me deste pormenor. Eu digo, nem imaginam, ou seja, porque hoje em dia nós podemos procurar outros caminhos, geralmente Instagrams, Facebooks... Você vai sozinho. Exatamente. Na altura, nada. Então surgiu uma ideia e pensei, bem, olha, não perco nada, o não está sempre garantido, e eu coloquei um anúncio gratuito no jornal 123 no Algarve, porque na altura vivia em Lagos. Gente! Mas vê lá bem, a quem a procura? A procura alguém que aceitasse uma sociedade comigo para eu poder abrir o espaço.
Você fez um anúncio no jornal procurando uma sócia. Gente! Foi igual o Marcelo Falcão do Rapa. Foi encontrado no jornal. Hoje, quando digo isso, eu digo, eu não teria coragem hoje em dia de fazer uma coisa dessas. E tava assim. Mas na altura eu estava tão decidida em querer que valia tudo. Valia tudo. É no jornal, olha. Vou fazer. E aí você fez lá. Procuro sócio para montar. Disse tudinho, direitinho. Ai, que louco. O interessante é que dentro de uma semana encontrou-se um senhor. Ok, um senhor. E, por curiosidade, o que é que ele fazia? Ele fazia exatamente isso. Ele ajudava os estrangeiros, cobravam um certo valor, por acaso na altura até não era muito. Era sim, ele intermediava ali. Exatamente, ajudava a abrir, fazia uma procuração geral. E pronto, eu é que geria aquilo tudo, oficialmente. Era portanto, dele? eu estava a trabalhar. Exatamente, porque ele tinha que ser gerente. Mas com cota mínima, ok, pronto. Mas era um negócio teu. Sim, mas eu é que geria. Tinha acesso às minhas Santo. contas, tudo. Na verdade, eu sou sincera, foi tipo uma sorte daquelas, porque tanto para ele como para mim, não é? Porque ele confiar numa pessoa que não conhece e sei lá o que é que eu poderia fazer com a empresa, endividar a empresa, exatamente. e eu ficava com aquilo, e tanto eu da minha parte, porque ele podia depois ficar-me com tudo. Claro! Ok? Ou seja, era ali um risco, mas graças a Deus, olha! Super, assim, super bem. Mas foi a tudo. Gente, mas que baita história, cara. O sócio vindo através do anúncio de jornal. Essa... Mesmo. Daí é que eu sempre costumo dizer mesmo às minhas alunas e tudo, arriscam, seja o que for, arriscam, porque se não arriscarem, não saírem da zona de conforto, nada acontece. As coisas não, às vezes vêm até nós, de facto. Algumas oportunidades nem sempre aproveitamos. Mas, a maioria das vezes, nós é que temos de ter a iniciativa. Temos que correr atrás daquilo que nós queremos e gostamos. E eu queria tanto, mas tanto provar a todo mundo que eu iria abrir. Até o meu ex-namorado, na altura, ria-se de mim e dizia: tu vais abrir uma casa de limar unhas. Isto não vai dar certo. Isto não sei o que vai. Na altura, ninguém aceitava nada disso. Nada. Encontrei um espaço num segundo piso, porque óbvio que na parte de baixo, portanto, financeiramente, muito alto, não havia capacidades nenhumas, mesmo assim pagava na altura já 550 euros de renda ou qualquer coisa assim, e pensei, bem, isto, o negócio deve funcionar num centro da cidade, porque no centro da cidade é que passa-se tudo. E abri sim o estúdio, primeiro o meu estúdio de unhas, portanto abri em Lagos Chico, no centro da cidade, por cima da Caixa Geral de Depósitos. Quem me conhece garantidamente sabe onde é que era a casa, portanto, e abri o estúdio lá, verdade. Portanto, isso foi assim um risco, fiz eu com as minhas mãozitas, e assim o meu namorado ajudou-me, evidentemente, na altura, a fazer as obras, porque também não havia capital para chegar e investir. Eu quero agora chamar a metade. Não. A arrancar, lembro-me, o chão era de cortiça, a arrancar tudo à espátula, mãos todas em sangue, portanto, mas tinha que ser. Olha, não se caça com cão, caça-se com gato. Exato. E depois as coisas foram desenvolvendo-se. Realmente, é como digo, do que mais fazemos e mais corremos atrás daquilo que gostamos, mas temos de lutar e temos de perceber uma situação, é que não investindo nós não podemos ter retorno. Não investindo em formações, não investindo em gestão, porque quando eu abri o meu estúdio, eu sabia lá o que é negócio. Eu só sabia que eu tenho que no final do mês pagar a renda. Só hoje é que eu sei, não, espera aí, existem custos fixos, custos variáveis, despesa com isto. Eu preciso ganhar dinheiro no final. Tem que existir. Portanto, está aqui toda essa logística, mas isso é hoje. Sabe uma coisa que eu achei interessante? Que muitas vezes, vê se eu entendi direito. Você queria sim provar para as pessoas também. Também. Para mim, para toda a família e para toda a gente. Às vezes eu em casa, eu falo para minha esposa. Ela fala, mas você não tem que provar nada. Talvez hoje eu já esteja numa fase de provar menos e fazer mais. Mas eu sempre tive isso comigo. Eu tive sim, eu não tenho vergonha de falar não. Tem que provar, porque tem muita gente que desdenha. Mas eu provei.
Exato! Provei até a última. E é gostoso, não é? Isso chama-se realização. Eu também, ela fala João, mas Isso eu... chama-se realização. É quando, se me perguntarem, Ana, tu sentes-te realizada na tua profissão? Totalmente. Eu já tive programa na televisão de unhas. Eu já tive revista. Aliás, eu trouxe campeonatos para Portugal. Eu implementei a profissão e mostrei que existe carreira nessa profissão cá em Portugal. Portanto, sim, eu provei que é possível, mesmo que eu era estrangeira, sou, não é? Na altura mal falava português, mas essa parte, exatamente, Nossa, zero inglês. Meu Deus! Ok? E consegui. E é isso que digo, eu provo isso todos os dias aos meus alunos. Se eu consegui, nessas condições, digamos, da pedra... Como é que você não consegue agora? Tudo na mão? Com tudo na mão. Tudo na mão, mesmo, conhecimento. Hoje você sabe a importância da gestão, a importância do marketing. E tanta oferta dessas formações. Tanta oferta! Sim! Tanto formações da parte técnica, não é? Como, por exemplo, sim, de gestão, e redes sociais, e não sei o quê, e não sei o que mais. Ou seja... A coisa tá mais fácil, tá mais... Não é que tá mais fácil, mas você não tem tantas barreiras como tinha. Sim, também dizem logo muitas vezes, mas assim toda a gente tem acesso e toda a gente tem... Sim, mas ali é que está. Tens de marcar a diferença. Sim. Se calhar um bocadinho mais de dedicação, se calhar escolher realmente bem as formações. Porque, por exemplo, quando eu abri o espaço e depois passado algum tempo, pouco tempo, claro que começaram a abrir nos shoppings aqueles quiosques de unhas, etc. Havia o quê? Umas unhas, pronto, hoje em dia consideradas assim um bocadinho, digamos, arcaicas, e no máximo o que se podia era uma francesa pintada com nada. No entanto, eu já naquela altura arriscava para nail art, por exemplo, já puxava por ali, e a casa acabou por ser conhecida. Primeiro eu usava unhas sempre, então é importantíssimo mesmo. Muito. Isto é a nossa montra. E lembro-me que, até lembrarem-se depois do meu nome, primeiro, quando alguém perguntava onde é que fazias as unhas, e diziam, na menina de unhas compridas. Vira referência à menina das unhas compridas. Exatamente. Isso era assim mesmo. Então depois, quando a menina das unhas compridas aparecia no supermercado, ou noutros sítios quaisquer, toda a gente já começava a conhecer. E, evidentemente, portanto, com isso tudo... Sim, criou-se ali uma clientela, porque primeiro era novidade também, evidentemente, era muito difícil na altura, há 20 anos atrás, convencer uma mulher portuguesa a fazer umas unhas dava muito trabalho, tinha que se mesmo trabalhar. Hoje em dia não, hoje em dia hoje não tem mais que convencer. Hoje o contrário. Ela vai procurar. Exato, porque a amiga tem, porque não sei quem tem, porque não sei o que mais, portanto ver realmente que isto é prático e assim é assado. Portanto, na altura não. Você tinha que convencer a pessoa, porque talvez tinha um certo preconceito. Sim. Para mulheres que fazem a unha. Não, e algumas, eu ouvi alguns comentários das minhas clientes que, mas o marido não vai gostar. Mas... não sei o quê, não, cor não pode ser mais do que isto. Etc. Sim, tem que ter um limite ali porque ele não vai gostar. Exatamente, portanto, esta foi a luta maior, digo eu, para conseguir, digamos, clientela depois. Ou seja, tive que mesmo puxar por mim, tanto psicologicamente, ou seja, ao nível de psicologia, e trabalhar a pessoa como psicóloga quase, não é? Mal falando. Sim, porque... Não esquecemos desta parte. Não, porque você tem a penetração de mercado, você tem que começar algo novo. E para começar algo novo é cultural, é educar, então é um trabalho de psicologia, mostrar... identificar o quanto vai ficar bonito, o quanto seu marido vai gostar disso, tem todo aquele... Tudo. O estilo da vida, onde trabalha, filhos, isto, aquilo, para depois conseguir realmente adaptar as unhas, etc. Pronto, isto é de facto todo um grande trabalho, não é só aprender ali a fazer unhas e começar a já fazer, não. Não é só o trabalho técnico, tem o trabalho comportamental, psicológico nisso. Exato. Também eu acho que essa parte é que muitas das vezes hoje em dia até faltam.
ok? Porque as pessoas acabam depois por desistir da área, muitas das vezes porque não conseguem lidar com o público, porque isso Sim. muito Você importante. sabe quando eu era bem jovem, lá atrás, quando eu comecei a vender, teve até um familiar, um tio meu falou assim, cara, isso é um trabalho muito difícil. Porque você lida com a energia do ser humano. E aí, nas mãos. meu, Imagina, olha que loucura. 2 horas a segurar as mãos. Você tá não só lidando, você tá trocando energia. Mesmo. Então nem sempre todo mundo tá bem pra caramba. A pessoa tá mal e ela vai te passar aquilo que ela tá. Sempre. E aquela limpeza, né? Talvez E nós temos de absorver isto e depois tirar. filtrar, Exato. porque vem outra pessoa a seguir. Exato. Olha que loucura. Olha, falou tudo. Mesmo. Falou, e até uma das coisas que a gente comentou em outros podcasts, 40, 50 alunas de estética para terminar com 2. Porque é desgastante, ela acha que é uma coisa, e depois que vai pro mercado, tem um baita de um desafio ainda, que é tudo isso que a gente tá falando, né? Vender, lidar com a energia. Mas sou sincera, estas partes são mesmo amando. Amando. Porque sim, havia vezes quando eu chegava a casa eu chorava. Chorava mesmo porque entendia que, bem, o que faço, como é que faço, e depois não conseguia tempo. Depois é o filho para cuidar, porque já tinha filho na altura com 6, 7 anos de idade. Portanto, era assim um complexo de coisas muito pesado, digamos assim. Mas sim, ultrapassou-se. Eu percebia, por exemplo, uma grande parte que também estilistas, e acho que mesmo na nossa área toda da estética, não falando só de unhas, nós somos serviços. E muitas pessoas não percebem uma coisa, que serviços têm que se adaptar aos horários das pessoas para atender. Simples, por dizer, mas eu também tenho a minha vida, eu também tenho o meu filho, eu também, sem dúvida, e eu também o tenho. E cresceu e tem 26 anos, vai fazer 27, e é um excelente rapaz, muito bem educado, etc. Temos sim nós desdobrarmos, mas temos de perceber que se o nosso público-alvo trabalha das 10 até às 7, com 1 hora de almoço, se nós vamos trabalhar com os mesmos horários, a probabilidade de ganhar clientela, portanto, é muito pouca. E eu dizia isso às minhas clientes, por exemplo, inclusive, que tinham, na altura não havia tanto shopping, há 20 anos atrás, não? Que tinham lojas de roupa. E eu dizia, por exemplo, Dona Maria, imaginamos. Eu digo, então, mas você abre às 10, eu abro às 8, já estou a trabalhar, você não é? Pode vir às 9. Portanto, você só abre às 10, eu já não tenho hipótese de vir de manhã antes de trabalhar, por exemplo, para comprar seja o que for. Na hora do almoço vocês fecham de 1 às 3. Eu trabalho porque há muita gente que vem na hora do almoço. Exatamente, porque é a única hora que podem. Depois você fecha a loja às 7 para eu atender aqui às 7h30 da noite. Portanto, veja lá, quando é que eu vou a sua loja gastar dinheiro? Está legal. Ou seja, isto é uma grande... Pode parecer um pormenor tão coisa, mas é muito importante entender isso. Mais vale sim, trocam a folga para um outro dia onde há menos procura de serviço, trocam o horário, façam separação ali de horas mortas e fazem um almoço ali, mas estendem o horário, porque há muito mais gente prováveis de vir depois do trabalho, mais já descansados, etc. Do que no horário comercial. Exatamente. Portanto, isto também é digamos, dos truques também, que na altura, sem saber, necessidade. Precisava, fui fazendo. Exatamente. Olha que loucura. Mesmo, eu sabia, e às vezes me ligavam às 7 da noite, Tô indo. Eu às 8 ia da noite, né? Da noite. Eu levantava-me no meio do jantar e ia porque ela partia uma unha. Meu Hoje em Deus. dia é impossível, claro, não é? Portanto, já também Foi-se o tempo. Diferentes patamares, diferentes situações, diferente organização, experiência, know-how, tudo isso. Mas na altura era... Tinha que ser feito. Tinha que ser feito, portanto, e assim ganhava-se. Depois, claro, tinha que se educar, pouco a pouco, portanto, e pondo-as todas no lugar e perceber realmente quem mesmo não consegue vir nos outros horários. Portanto, começar ali um bocadinho a filtrar as coisas e organizar a vida.
Mas sim, é uma parte, portanto, esta também é a tal parte da gestão que depois ou ajuda-nos, portanto, porque se nós adaptarmos, acabamos para conquistar clientes, ok, e conseguir-as, tá bem? E assim criamos clientela e começamos a ter sucesso. Pois, porque senão, ligou uma vez, você não está disponível, e amanhã não está disponível, e na hora do almoço não, porque também tem que almoçar, e não sei o que mais, ela vai ao outro lado. Com certeza. Pronto. E isso depois muitas vezes, não sei o quê, loja toda linda, bonita, e num espetacular lugar e tudo aquilo, e não tenho clientes. Porque todos esses fatores são muitíssimo importantes. E acho que o sucesso, ok, não é aquilo que realmente muitas vezes pensam, assim, sorte, ou aconteceu, ou porque não sei o quê, ou porque os pais têm dinheiro, ou porque o marido ajudou e abriu. O abrir é ao menos. O duro é se manter nisso, né? É criar toda a clientela, porque nós trabalhamos mesmo só com o público, não dá para trabalhar online, não dá para trabalhar a partir de casa. Você tem que trazer o público ali da região. Mesmo, exatamente. Portanto, e manter este público, ou seja, fazer com que clientes gostem não só do nosso serviço, mas de todo o global, que é muito importante. Sim, às vezes também dizem, mas não dão valor. Não dão valor também é muito subjetivo. Claro. Conforme tu te compões-te perante a pessoa, valorizam-te. Ok? Por isso, outra vez voltamos, isso é um bocadinho também psicologia a debater praticamente. Você estava falando esse lance da adaptação dos horários, né? Eu vi esses dias um podcast de uma franqueadora, dona da franqueadora muito famosa no Brasil, falando que ela conquistou tudo na vida dela porque ela abriu mão dos domingos durante muitos anos. E na época as pessoas falavam assim pra ela, fulana, que vida você tem? Você trabalha de domingo, como se aquilo fosse ruim, mas ela enxergava aquilo como maravilhoso. E é uma franquia de odontologia. Eu falei, cara, pensa o seguinte, o cara tá com dor de dente no domingo. O que é que faz? Ele paga qualquer coisa pra falar. Exatamente. Aquilo ali foi aproximando ela mais rápido dos objetivos dela. Ao ponto que eu levei, portanto, todos esses anos, e em 2018 eu fui abrir o salão novamente, já cá em Lisboa, já estamos cá em Lisboa, de mesmo topo de gama, para provar, outra vez, para provar às outras pessoas e mesmo profissionais e tudo, que é possível. E aí vê bem. Trabalhávamos das 8 da manhã até às 11 da noite. Eu tinha 2 turnos a trabalhar. Dizem, mas quem é que vai arranjar as unhas a essa hora? Olha, tínhamos agenda mais cheia à noite do que de dia. Vejam. Ok? Mas existia a escala dos tais valores. Okay? Sim. Porque quem quer vir depois das 6, nós diferente. tínhamos 30% de acréscimo no preço. Isso é Isso é negócio. É gestão. Isso é gestão. Eu sim, já atendo num horário diferente, porém existe um diferencial do preço. Exatamente. E tínhamos pré-pagamento, João. Nós tínhamos pré-pagamento. Eu provei às estilistas, a todo o mercado, que é possível. Que as pessoas, sim senhora, quando nós trabalhamos bem e temos um serviço como deve ser, ok? As pessoas seguem as regras da casa. Tem que pagar antes. Exato. É pré-pagamento. Ou seja, ela hoje pagava a manutenção do mês que vem. Simples. Olha que sacada. Às vezes eu tenho dificuldade de orientar uma profissional que ela tem que cobrar a consulta. Que ela tem que cobrar parte do atendimento para fazer a reserva. Ela, eu não consigo, isso é impossível de se fazer. Na nossa cabeça. Se eu cobrar consulta, eu nunca mais vou vender. Se eu cobrar uma pré-reserva, eu estou fazendo o meu cliente ir embora. Totalmente. Pelo contrário, se você continuar não cobrando pré-reserva, você vai continuar perdendo o mesmo paciente. Ter buracos na agenda. E perder dinheiro, e se calhar rejeitou outra cliente que queria e estava disposta a vir mesmo, e você não marcou porque estava outra marcada. Perdeu o horário, o paciente que tentou marcar e não conseguiu, e aquele paciente que não fez a pré-reserva. Quer dizer, você perdeu tudo. Mas digo-lhe que funcionava lindamente, porque mesmo que elas falhassem, o profissional ganhava na mesma o seu dinheiro, o espaço não perde,
ok? Claro que havia ali uma urgência, uma situação qualquer, nós passávamos o valor para outra altura. Uma exceção. Exatamente, Acontece. exatamente, porque acontece com todos nós, mas do resto nada. E ninguém falhava, ninguém atrasava-se, ninguém, nada. Sabiam-se que têm que avisar 48 horas antes se quisessem trocar a marcação e assim mesmo. Política comercial estabelecida. Sim. E o público educado. Tem que ser assim, farei assim. E assim também digo, depois não, assim eu depois nunca poderia dizer, mas as minhas clientes não querem, mas as minhas clientes não gostam, não, se não ensinaste, não educaste, é como um filho, se tu não ensinaste a comer à mesa, as suas refeições, ele vai andar pela sala sempre toda a vida, não, mas o meu filho não come à mesa, o meu filho come no sofá, porque tu deixas. Eu recebo às vezes visita em casa e eles falam assim, mas os seus filhos pegam, na casa do fulano é toda cheia de brinquedos, seus filhos são ótimos. Meus filhos são ótimos, realmente, mas eu penso como o pai e a mãe que ensinou a brincar e guardar os brinquedos. Os brinquedos, exatamente. Por isso que na casa do fulano, tá tudo bem, ele quer assim, tá tudo bem, mas na minha casa, eu sou até um pouco chato. Sim, mas eles têm que entender que existe uma ordem dos fatores. Tal e qual clientes, tal e qual nós. Nós não chegamos à Zara e não começamos a exigir ali uma mala de Louis Vuitton, mas por preço da Zara. Pessoal, eu quero assim, ó. Desculpa lá, mas isso. Eu quero... Não, né? Ou não, olha, abrem lá mas já é a hora tal porque eu tenho que ir buscar não sei o que mais. Exato, cara. Não existe isso. É a política comercial. E porquê que lá clientes todos comportam-se e convosco não? Porque não implementam regras. Exatamente. Você achou que sempre a exceção é a regra, a exceção é a regra, a exceção é a regra e ficaram fazendo. Exatamente. É isso mesmo. Muito bem. Os assuntos são ótimos, né? Eu acho que a gente fala até amanhã aqui. É verdade. É muito gostoso. Eu adoro conversar sobre empreendimento, estética, saúde, estilo. É um tipo de coisa que eu gosto muito. E quando eu tô lá, olhando a revista, fazendo as pesquisas, entendendo um pouco da tua carreira, uma coisa que eu gostaria era muito a história de tudo, quando começou. E aí chegou um momento ali que você se viu empresária, as coisas deram certo, clientes. E como é que foi o lance de formar, ensinar isso para as pessoas? Te contaram, olha, eu quero... Você vai ser uma ótima professora, uma ótima formadora. Ou não. Um cliente te pediu, ou você idealizou. Como foi essa de profissional, empresária para transição de formadora? Por acaso foi muito tudo de repente e na altura a necessidade e a procura principalmente, de formação de unhas, técnicas de unhas, estilismo de unhas, era enorme. Então eu via isso, mas logo no início, e própria eu também via e sentia que havia enorme falha no mercado português a nível de formação. Eu as minhas formações todas tirei na Ucrânia, em Kiev, okay? Porque aqui não existia. Então o que é que eu fiz? Na altura estava a trabalhar com uma marca chamada EasyFlow, portanto ela hoje em dia já não está no mercado por ser americana e complicações com legalizações, etc. Mas lá tirei todas as formações e perguntei logo, há percurso de formador para eu fazer? Porque sentia necessidade, ou seja, eu via logo que existia aqui um grande potencial com as formações. E assim fiz. Completei lá, portanto, tudo o que tinha para ser formadora, ok? E em 2005 avancei já pouco a pouco, com muito medo, com muita vergonha, meu Deus. No começo a gente sente um pouco de vergonha, é muito louco isso, né? É uma vergonha porque assim... Eu se calhar não sei tudo, como é que vou ensinar? Eu digo, ok, vou ensinar aquilo que eu tenho certeza que sei. Não vou agora dar... Não vou inventar moda. Exatamente. E pouco a pouco, portanto, assim desenvolveu-se, ou seja, dou formação desde 2005, derivado mesmo à procura,
E aquilo depois criou-se uma grande bola e começou a andar super, hiper, mega rápido. E quando mudei para... E fazia todo o país, fazia todo o país. Fazia masterclasses gratuitos com demonstração dos meus trabalhos e assim também chamava pessoas Para para formação. formação. Exatamente. Que legal, né? É muito louco que esse lance das coisas irem acontecendo. Eu passei por isso. Nós éramos distribuidores de produto. E aí eu visitava lá as esteticistas e eu falava, como eu posso te ajudar? Você pode me ajudar com vendas. Eu era executivo de multinacional, já tinha formação em recursos humanos e tal. Sempre gostei de vendas. Aí eu dava uma dica. Ela, puta, que legal! E essa dica, uma hora me chamaram para dar uma palestra gratuita numa universidade. Cheguei lá, foi ótimo, adoraram, me chamaram para dar uma aula. E aí foi, de repente, palestra, e aí eu falei, cara, não vira ser distribuidor de produto. Porque distribuidor de produto não é que não vira, veja bem. É legal. Mas ali eu atendo, eu ajudo o público de uma forma, mas como professor eu ajudo de uma outra, muito mais. E aí aos poucos a gente foi mudando, deixou de ser distribuidor para ser uma empresa só de serviços. Isso mudou completamente a minha vida. Porque quando chegou em 2019, a gente já não estava mais com produto. Em 2020 veio a pandemia. Pois é. E aí, cara, todo mundo se assustou, ferrou, né? E a gente também assustou, mas eu já sabia vender online. Em 2018 eu aprendi a vender online. Por acaso também, sem querer, desenvolvi a parte da academia online antes, sem saber. 2018. Sim, começámos com este projeto, 2019, portanto já a prática, né? E depois sim, entrou, portanto, Covid e isso tudo, e mais depressa ainda colocámos tudo online, de facto. Mas foi excelente, na verdade foi excelente. Já ter, digamos, ter essas ideias antes e colocando, porque senão seria complexo. Porque perde tempo, né? A gente perde tempo. E aí, beleza, veio pandemia, cara, e agora? Porque uma das coisas que a gente fazia fora as minhas consultorias, palestra, aula, era vender o curso das pessoas. Era uma coisa que a gente manteve. Então, eu te contratava, fazíamos uma parceria, eu vendia o teu curso presencial. Eu, não tem mais curso presencial, ferrou. E era uma coisa que a gente ganhava dinheiro. O que eu faço agora? Se eu não fizer, vai derreter o dinheiro, vai acabar. E uma coisa é a pessoa comprar um curso de marketing e é completamente diferente uma pessoa comprar uma formação em unhas. É muito mais fácil vender uma formação em unhas. O mercado tende a comprar. O mercado quer isso. Uma formação em marketing, ela nem sempre quer. Ela não enxerga aquilo como rentabilidade imediata. Pronto. Sim. Quando ela faz um curso... E nem toda a gente percebe o que é marketing. Pronto, matou. Gestão, o que eu vou fazer com isso? Pronto. Aí a gente virou na empresa e falou, vamos pegar um curso de muito louco e vamos lançar ele online. Um curso com características presenciais, que a pessoa tem que pôr a mão na massa. Fizemos um em fervo da pandemia, abril de 2020. Fervo. A gente vendeu, eu ganhei mais dinheiro vendendo o curso na pandemia do que eu ganhava normalmente fazendo qualquer... Aí eu, opa. E aí a gente surfou, por conta de ter aprendido, nós surfamos essa onda do digital no Brasil. Surfamos mesmo, de lançar, de botar infoproduto. Olha, foi... animal. Tudo porque tínhamos essa experiência. E aí eu vi que você, né, já tinha a experiência do presencial e aí aconteceu o online dessa forma. Pandemia. Mais ou menos, sim, mais ou menos. Um bocadinho antes da pandemia nós lançámos a Academia Online. E pronto, calhou de facto muito bem de ser, porque desenvolvemos mais, completámos mais, tinha tempo não faltava para ninguém para gravar todas as aulas e para fazer as coisas, etc. Portanto, de um certo ponto aquilo ajudou imenso e até hoje, portanto, a academia funciona. Cada vez até posso dizer que há mais preferência pelo online do que pelo presencial. Há quem quer mesmo presencial porque é diferente e é o contacto, é isto, é aquilo. Mas há muitas pessoas, principalmente quem vive longe, ou a formação. Aliás, eu acho que digital, depois de pandemia, entrou forte e já não sei. É porque talvez a pessoa, vou pensar em unhas, estilismo em unhas, de unhas. A pessoa ela faz o curso presencial. E depois ela aprendeu, ela botou a mão na massa. E depois as inovações ela pode fazer online. Porque ela está no conforto da casa dela,
Ela tem todo o tempo ali. Vê, para, avança. Calma. Opa, não peguei, volta um pouquinho. É. Esse é um mercado. Tem suas vantagens. Eu nunca lancei nada de unhas. Nunca. Eu acho que é um baita de um produto. Porque é um produto que você pega profissional, o público que já faz, o público que já é profissional, já atende. E você também pega o consumidor final, que quer entrar nesse mercado. Sim, exatamente. Então eu vejo isso, cara, como um baita de um produto. Um baita de um... Até às vezes eu falo pra você, vamos fazer um lançamento disso. Bora? Fala, ó, agora eu falei que ia dizer, Bruno, eu te coloquei... Você vai vir aqui uma hora, aí eu vou te colocar aqui, deixa ele. Depois eu falo melhor, coitado. Deixa ele com vergonha. Muito bem. Falando do online, eu vi que você esses dias lançou o curso de pressário. Você falei certo? Sim. De posicionamento e pressário. Tá. O de pressário eu vi, o pressário já existia? Ou é novo? Ele já existia, foi um bocadinho completada a aula, ok? Ele já existia dentro dos packs atuais das formações que nós temos disponíveis na Academia Online. Eu tirei digamos, Tirou um módulo à parte para vender ele Exatamente. separadinho. Separado. Precisamente porquê? Porque novamente comecei a encontrar-me com muitas dúvidas entre as técnicas de unhas em relação a tal posicionamento, a tal como elaborar o pressário, Eles não sabem. como fazer... Exato, não sabem. Por isso, sim, achei bom porque têm um manual completo, têm calculadora já feita para lhes ajudar com as contas e toda a explicação. Como é que subir os preços? Que os preços têm que ser sempre atualizados, não podem ser preços de 10 anos o mesmo preço. Vemos com essa inflação, portanto, e pensam que nos anos anteriores não houve inflações, sempre houve inflação. Todos os anos já há inflação. É que agora está maior e as pessoas falando sempre existiu. Ela sempre existe e nós temos sempre a atualizar os preços, porque senão realmente chega a uma altura quando dizem, mas eu trabalho tanto e nem à frente nem atrás, só pago as contas. Pois é. Porque está muito mal gerido. Está muito mal precificado. Exato. O preço não está certo e não é comprando o produto barato é que as coisas resolvem-se. Portanto, coisas resolvem-se aprendendo a gerir realmente o dinheiro. Claro, claro. Você mencionou ali pressário, nós mencionamos precificação. E precificação foi um dos cursos que eu mais vendi no Brasil. Precificação para estética, né? Sim, é calcular o protocolo. É a mesma coisa que você fez com unhas, né? Custo fixo, custo variável, custo, os insumos, né? A matéria-prima, eu vou lá pro Prolabore, o que é meu lucro, margem de contribuição e assim por diante. E eu vi nos seus stories esses dias o pressário. Fui lá, olhei, a página ficou bem legal. Conduz realmente... Isso é um bom filho. Ele tá indo muito bem. Ele tá fazendo marketing. Ele tá assim. Que legal. Ele tá indo muito, muito bem porque o que a maioria das pessoas fazem? Tem o produto, tem a ideia, até tem a autoridade, mas na hora de colocar em prática, clica no link. O link vai para um lugar para onde? aleatório. Hoje em dia tem que ser tudo muito fácil. Então, clico no link. Clicou. Eu abro a página do pressário, do curso, da formação que eu quero comprar. Ali eu tenho os detalhes e tenho já o link da Hotmart. Eu não cheguei a ver se era Hotmart, mas eu vi a primeira página. Nós trabalhamos com várias plataformas, mas sim. Quer dizer, se eu estou com a dor, com o problema de preço, e eu tô passando nos seus stories, ali eu resolvo o meu problema. Exato. Então, cara, ficou muito bom, porque daí conduz dos seus stories pra página, tira as dúvidas e a pessoa pode comprar. Ele tá fazendo certinho. Muito bem. Agora é questão de tráfego. Questão de e-mail marketing. Sim, a minha nora trabalha a parte mais criativa. Okay. Faz os posts. Exatamente, faz criatividade, edita vídeos, etc. Portanto, o conteúdo. E a Alexia toda a parte do back-office do site, destes links, de lançamentos, de tráfego, dessas coisas todas. Vocês já fizeram um lançamento? Já fizemos e este ano vamos fazer mais... No mínimo mais 2 de formações presenciais e, em princípio, para o final do ano, não quero agora aqui dizer ainda exatamente, porque sabemos ainda estava planejando. Exatamente. Vamos reestruturar a Academia Online e vamos fazer, sim,
por lançamento, os cursos. Portanto, vai mudar um pouco o conceito da Academy. Ó, galera, que spoiler, hein? Nossa, essa eu quero ver, hein? Ai, meu Deus do céu. Isso. Muito bem, cara. É gostoso conversar assim, né? Eu sabia que a gente ia se dar super bem, por te acompanhar. Você tem muito conteúdo, então isso é legal. A gente sabe que isso vai complementar muito, né? O objetivo do canal é até fazer uma propaganda. Você que está assistindo agora ainda não está seguindo aqui, não está inscrito no canal, segue, vai lá, faz a inscrição no canal, para você sempre receber os conteúdos. E talvez o meu objetivo aqui, o canal ainda é novo, a gente vai usar os takes nos Instagrams, né? Sim, normal. Mas o objetivo do canal é que a pessoa que esteja aqui em Portugal, a pessoa que esteja no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Sim, quem perceba português. Exatamente isso. Exatamente Luxemburgo, isso. Suíça, etc. Ela entenda um pouco da estética pelo mundo. E quando eu estava lá do outro lado, eu ficava muito curioso. Tanto é que antes de fazer a mudança mesmo, a imigração, eu vim em 2018, conheci, fiz uma consultoria, entendi as diferenças. Foi bem pouco ainda, né? O que eu tô aprendendo agora, né? Mas aquilo lá foi muito bom para a construção, né? Exato. Porque eu tinha muito desejo de entender. Mas, sinceramente, Brasil, a nível questão digital, está muito mais avançado. 4 Tráfegos, nossa, não sei o quê, Instagram, tudo. Ou seja, inclusive meu filho tirou as formações com as maiores caras do Brasil. Deve ter feito Érico Rocha, Pedro Sobral. Fez Pedro Sobral, Thiago Tesman. Ele vai no evento? Vai ter um evento aqui. Sim, vai? Sim. Não vai porque não consegue por causa dos horários. Eu também não tenho uma palestra dia 5, você acredita? Eu também tenho uma formação, era para ir, mas eu gosto muito do Faustino, né? O Faustino, o Cuenca, o Luciano Rosa, ou seja... o Luciano, são os portugueses que eu gosto muito. O Luciano é brasileiro, né? Mas dá pra colocar ele no português, né? Aí depois a gente tem o Thiago que vem. Exatamente. Eu gosto. Vem muita gente. Eu gosto do Cuenca, mas eu sou mais Thiago. Eu gosto mais desse lance do técnico. O Cuenca, ele fala muito da produção de conteúdo, né? Da importância, dos conteúdos muito loucos dele. Eu acho muito legal, chama atenção mesmo. Mas eu gosto daquele lance do Thiago, que é mais técnico. Que já é o funil. Que é o funil, exato. Tem um cara que falou de funil aqui no podcast. Não sei se você conhece, o Elder. Eu sempre tiro um sarro nele que gosta de dar risada. E, cara, foi muito legal, porque ele tem uma visão... Ele conhece funil brasileiro, ele conhece funil americano e funil brasileiro. O que tem no Brasil hoje veio muito do funil americano. Sim. E quando a gente traz para Portugal, nem sempre funciona. Tem que ser adaptado. Tem que ser adaptado. Então, se você, que nem ele, até no podcast que eu assisti dele, a gente tem, imagina um cinto do Batman, e aí num funil, num pitch de vendas, num lançamento nosso, você vai tirando assim, aconteceu aquilo, tirou uma ferramenta do cinto. Aconteceu aquilo, tirou outra ferramenta do cinto. Aqui não funciona assim. Não. Não tem ferramentas você vai ter que ter um bom diagnóstico. Eu concordo plenamente com o que ele falou. Um bom diagnóstico para levar uma solução específica. Se as pessoas perceberem que você está usando cartinha pronta, tirei daqui, não convence o público europeu. Não. Então é um dos insights. São muito mais desconfiados, não sei, mas... Eu acho que analista para o processo de compra, talvez. Sei lá, eu fui nas feiras aqui. Feira no Brasil, a mulherada enlouquece. Fica brava comigo, tá? Enlouquece, gasta tudo o que tem, o que não tem faz dívida. Não é todo mundo, tá, pessoal? Fica enxergando. Mas é o consumo. Eu vou fazer uma consultoria esses dias, a moça tava apertada pra pagar. Calma, eu te ajudo, é minha aluna, eu vou te ajudar, tal. Paga esse parcial. No outro dia ela foi na feira. Ela voltou e falou, João, não dormi pensando, por quê? Gastei 60 mil. Então, mas peraí, cara, você tava apertada, desculpa te falar, você tava apertada. Eu tava apertada, mas chegou lá, era uma máquina que eu queria, passou meu nome, eu fiz financiamento. Quer dizer, comprou uma máquina de 30, pagou 60, não podia pagar, não podia entrar em parcela. E aqui, eu não vejo essa loucura. Não. Até perguntei em gabinete pra profissional, ela me disse assim, não, cara, a gente olha, avalia... Por isso é que há tanto serviço de aluguer dos equipamentos. Eu vou fazer conta. Eu chego no gabinete, na clínica, e vou fazer conta. Será que vale a pena eu alugar? Será que é hora de eu comprar?
E muito não acontece assim no Brasil. É um fluxo louco de compra. Totalmente diferente, sim. Consumo. Nós somos Isso tem a ver também cultural, muito total. é muito cultural. Sangue quer comprar e eu preciso de uma novidade para levar para a clínica. Exatamente, eu lembro-me sim também, a Ucrânia, por exemplo, eu lembro-me alguma coisa que aparecesse no mercado, eu tinha que ter, como assim? Aqui não, aqui primeiro tem que ir vizinha, depois vizinha da vizinha, depois prima de não sei quantos, não sei o que mais, para ver, ok, funciona, então eu também vou fazer. Aí você aluga, entende quantos pacientes você vai ter. Ou compra, ou começa a usar, ou seja... Isso! Agora no Brasil, agora tá mudando um pouco, mas tinha muito uma onda de compro para mostrar. Então a clínica tem um ciclo de 4 anos. E chega uma hora que ela entra num platô, ela não consegue mais ter novidade, ela tem os clientes já fixos, mas não consegue ter mais. Muito se acreditava que para trazer novos clientes era necessário novos equipamentos, novas tecnologias. Técnicas. Isso traz muito, a própria indústria faz isso com as pessoas, né? Ela vai, você precisa da novidade tal, porque a novidade tal vai trazer cliente. E não é isso, cara. Você, para ter um equipamento, você precisa compreender se você vai ter absorção desse equipamento. Exatamente, seus clientes vão comprar. Se você traz o equipamento e deixa ele lá parado, você está pagando. Não, sim, se não pensar e não olhar, por exemplo, quantas vezes que já no nosso mercado, por exemplo, das unhas, assustavam-se. Porque lâmpadas ultravioleta causam cancro. Calma. Pronto, já então não se faz unhas de gel. Depois, exato, calma. Respira um pouco. Vejam lá bem. Isso não é assim. Não sei o que mais. Mas existe este preconceito um bocadinho aqui, de facto, na Europa. É diferente do que era lá no Brasil ou a Ucrânia, por exemplo, queria lá saber o que é que faz o quê. Quero, mas é as unhas bonitas. Exatamente, não quero nem saber. É aqui. Vai ficar bonita? Exato. E eu acho que é um pouco desses insights que a gente tem que levar para o público. Para o público que quer mudar, né? Então, muita gente hoje quer mudar, quer ir... Abrir mente também, exato. Para a pessoa que quer abrir a mente, que quer saber como funciona em outro país, né? E tem muito esse lance da cultura, eu acho que é talvez primordial, né? Sim. A pessoa não foi acostumada a comprar tudo por emoção. E isso é muito importante. Gente, o bate-papo é ótimo. Mesmo. Acho que a gente pode dar continuidade. Então eu vou fazer o seguinte, pessoal que está assistindo agora, deixa as perguntas para um próximo podcast. A gente faz isso a longo prazo, para ver tua agenda. Eu sei que sua agenda é bem apurada, tem que ver com calma, né? Mas talvez para um próximo, para as pessoas deixarem as perguntas, para a gente continuar, falar sobre um outro assunto, ou talvez até mesmo sobre os assuntos que a gente falou, mas dar mais ênfase a talvez um tema específico. Pois, porque o tempo não dá para tudo, na verdade. Porque às vezes a pessoa está assistindo lá, ela quer recomeçar um outro ciclo. Então a gente vai meio que começa, né? Uma das coisas que eu gostaria muito é que você mencionasse. Eu sempre gosto de talvez finalizar o podcast falando um pouco disso. Hoje a gente tem pessoas com todos os desejos, né? Então tem pessoa que hoje quer muito voar na estética, ela quer muito, ela tá com aquele desejo, sabe aquele sentimento, quando lá atrás e agora, você tá muito feliz voando, as coisas dando certo, palestra, curso, formação. Tem muita gente que tá nos assistindo agora que tá assim, tá voando. Mas tem outras pessoas que não estão assim, que elas estão num momento diferente da vida. Que talvez elas estejam buscando agora uma pessoa que fale, eu preciso de você. Vem comigo, acorda. Então, talvez agora eu queria que você falasse alguma coisa, que você falasse algo para essas pessoas que estão ali nesse sentimento diferente. Essas indecisões, se calhar, ou medos, na sua zona de conforto. Eu costumo dizer que, na verdade, há muita coisa que se faz, por exemplo, com farinha, ovos e açúcar ou sal, certo? Mas consegue-se fazer várias receitas com isso, não é? Portanto, consegue-se fazer um pão, um bolo, não sei quantas, eu não sei o que mais.
E cada um, mesmo fazendo, vai fazendo da sua forma. Um melhor, outro pior, e assim acontece também. Eu costumo dizer mesmo é que, primeiro, se querem voar, não podem prender-se a sua zona de conforto. Se tomar como exemplo de facto alguém, seja eu ou outras pessoas inspiradoras, seja como for, portanto, e se investe nas tais formações, porque existe para isso tudo, existem informações, depois fazer aquilo. Não é só tirar formação e dizer que eu tirei formação e não sei o que mais e não funciona. Não funciona como? Você não executou Se ainda? eu faço e funciona, porque contigo não funciona? Porque tu não fazes. N vezes que eu repito, digo-se, fazendo as coisas da mesma forma, as coisas não podem mudar. O resultado não pode ser diferente. Se queres que o resultado seja diferente, tens de mudar todo o processo. Tens de arriscar, tens de perder medo e dizer assim, ok, o que é que eu perco se avançar e entretanto, olha, as coisas não deu. Olha, não deu. No máximo o que podemos perder, costumo dizer, é dinheiro. E dinheiro ganha-se. Faça o outro. Exatamente. O que não vai voltar é o tempo que você ficou esperando. Isso mesmo. Isso mesmo. Por isso, o arriscar e... Porque se acreditamos em nós levamos depois também a acreditar outras pessoas em nós. Sem dúvida. Porque até mesmo na mesa se estás sentado a tremer, a fazer unhas de cliente, o cliente logo vai desconfiar, mas o que é que se passa contigo? Portanto, é porque não estás confiante daquilo que estás a fazer. Mesmo a situação vai ser com formações, mesmo com campeonatos, mesmo com tudo e mais alguma coisa. Abertura de salões, não abertura de salões, portanto, nisso eu digo, no máximo que podemos perder é o dinheiro, portanto, do resto nada perdemos. O contrário, ganhamos experiência, porque com erros é que aprende-se mesmo, okay? Conseguimos melhorar as coisas e se calhar no meio desses erros até inventa-se alguma coisa diferente dos outros, porque claro que nos baseamos se calhar em outras pessoas, okay? Mas com tentativas e com experiências vamos desenvolvendo ainda mais nossas coisas. Por exemplo, quando olhava e dizia, não, nessa formação falta mais este módulo, por exemplo, o pressário. Não é? O pressário está incluído no módulo mesmo das formações presenciais. Portanto, ou seja, eu fui evoluindo, eu evoluo também todas as outras coisas. Por isso eu digo, ou estás na mesa e fica lá e sossega, e depois vais-te chamar o salão de há 20 anos atrás, não é? Ou então sim, arriscas, e em vez de chorar, as minhas clientes não, as tuas clientes não fazem porque tu não mostras o que é que tens para a venda, porque tu não usas as unhas assim, porque ou seja, somos nós só. Quem pode mudar, seja o que for na nossa vida. Uau, foi incrível, cara. Eu acho que você falou, até trouxe um pouco pro meu dia a dia, assim. A responsabilidade, a autorresponsabilidade. Eu vi que dá uma emocionada, né? Eu vi. É a autorresponsabilidade, né? A gente tem que assumir. Tem que assumir a responsabilidade. Assumir à espera para depois culpar. Porque não sei quantas é que tem culpa disto, ou porque eu não fiz por causa de... Não existe. Eu também tenho filho. Eu também tinha família. Eu também tinha restrições enormes ao nível económicas. Mas eu tinha que ir para a frente. Olha, nem que seja pelo jornal 1, 2, 3 do Algarve. Sócio pelo jornal. Cara, isso foi incrível. Portanto, o que é que eu ia perder? O anúncio. Nada. O dinheiro do anúncio. Nada mais. Pronto. Aí depois volta, faço outro anúncio. Pronto. E no entanto, isso é exemplo dos exemplos. E assim fiz com tudo. Arriscava. Tem que ser. Ou seja, porque se nós estivermos sempre na zona do conforto, não... E já agora, é isso tudo que marca o quê? A diferença. Por isso é que se quem voa, ele voa exatamente porque é diferente. Faz as coisas, avança com elas, bate com a cabeça e até diz, porque hoje em dia nós documentamos a nossa vida no Instagram, por exemplo, não é? E até somos inspirações exatamente por isso, porque a pessoa vê, espera aí, mas afinal ela também erra.
afinal ela também lhe acontece. Às vezes a pessoa olha e fala e acha que não acontece, né? Exato, não, claro, tudo. Eu nasci a fazer unhas e se fosse assim era brutal, mas pronto, não foi. Você sabe que você, falando da autorresponsabilidade, eu acho que é tudo na vida nossa. E demora, né? Eu mesmo demorei. Meu filho tinha 2, 3 anos e eu fiz uma imersão, fiz um negócio bem diferente na minha vida e aquilo despertou a autorresponsabilidade. Eu justificava, cara. Era tudo dos outros. Culpa, responsabilidade. Hoje eu sou um pouco chato porque eu assumo muito. Assumir e procurar a solução. Ponto. Não é desculpa, é solução. O que eu poderia ter feito naquela situação para ser melhor? O que eu poderia ter feito naquele momento? Bora fazer. Exatamente. Bora fazer. Não é estar aqui, porque o tempo, porque a chuva. Não faz mal. Muito bem. Ana, foi ótimo. Muito legal. Depois a gente vai distribuir os takes. Vou avisar o público. Perguntaram bastante quando vai ser, né? Logo, logo a gente faz a edição, libera o podcast. Eu te aviso para compartilhar. Avisa, sim, para eu compartilhar mais, para assinarem o canal. Isso, o pessoal que tá assistindo vai lá pra gente entregar. Mas vamos começar pelos takes ali no Instagram. Mas acho que assim, ó, o mais importante foi o conteúdo que você trouxe e principal, acho que como insight principal, essa alavancagem pro profissional. Porque mostrou tua história e a história, ela é única. E só foi contada uma milésima parte. Então a gente faz o seguinte. Por isso ainda muito lá para contar. Talvez para um próximo a gente pega... Talvez a história da história. Exato, a história da história. Sabe? Vamos fazer por módulos. A história por módulos. Muito bem. Muito obrigado. Obrigado, Deus. Muito prazer em te receber. E com certeza vou te convidar mais uma vez. Você vê a agenda pra gente fazer outros. Sem dúvida nenhuma, é com todo prazer. Muito bem. Gente, um grande prazer falar com vocês. Até o próximo. Foi muito, muito legal mesmo. Tchau.